Muito boa tarde a todos. Damos por aberta esta audiência pública para apresentação da execução orçamentária do segundo bimestre de 2018 e relatório da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Lages. Passamos a palavra ao Vanderlei, que vai fazer a exposição. Boa tarde, presidente Lucas, da Comissão de Finanças. Boa tarde ao nosso secretário Arruda, aos colegas de trabalho, aos vereadores e colegas do Executivo e a quem nos assiste. Então, a gente está aqui hoje para apresentar os dados do município de Lages do período de janeiro a abril de 2018. Essa apresentação ela é baseada no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. A primeira tela, ela apresenta os 560 milhões é o orçamento do município de Lages para 2018. A projeção de arrecadação, se eu pegar 560 milhões dividido pela média histórica e a previsão, 185 milhões era a meta do primeiro quadrimestre. A gente arrecadou 198 milhões e 272. Esse superávit de arrecadação aqui, em muito, é convênios, como a gente vai ver depois. Mas, assim, também o orçamento, a gente fez um orçamento bem pé no chão, de 560 milhões, que é o que a gente tinha arrecadar esse ano, mas nas próximas telas, nos próximos slides, a gente vai ver um a um deles. O primeiro mostra a meta da receita corrente líquida, que é o que a gente se baseia para tudo. Não só para a despesa com o pessoal, mas também a receita corrente para educação, saúde, para ver como é que a gente se comporta em gastos. Então, a gente tem uma previsão de 473,6 milhões e a gente arrecadou 474 de receita corrente líquida, ou seja, bem próximo, dá 1 milhão de diferença, mas não representa nem 0,25% de diferença aí, bem próximo. Esse quadro, só para vocês terem uma noção de como a receita flutua bastante, ele pega dos últimos 12 meses, maio de 2017, junho de 2017 até abril de 2018. Então, novembro e dezembro são 2 meses muito bons de arrecadação, janeiro nem tanto, fevereiro foi bom, março, abril. Agora a gente vai para meses ruins de arrecadação, que é a sazonalidade. Todo ano, quando chega maio, junho, julho, agosto, são meses ruins de arrecadação. E esse ano aqui ainda tem um fator extra, que é essa paralisação dos caminhoneiros aí, que acabou afetando como um todo a economia do país. A receita 2017 em comparação a 2018, do mesmo período, tá? De janeiro a abril. Então, o ano passado a gente arrecadou 171 milhões nos 4 meses e esse ano 198. Chama a atenção os convênios, 10 milhões a mais, e a questão das contribuições, que é o Lages Previ, que acabou a prefeitura tendo que fazer cobertura, porque o déficit setorial ele tem aumentado gradativamente. Mas, como eu disse antes, a gente já vai fazer uma comparação nas outras telas também para vocês verem. Mas a arrecadação, como a arrecadação base, assim, ela estava num crescimento bom, de 5% a 6%. Educação. Nesses 4 meses, de janeiro a abril, foram gastos 41,6 milhões. Os recursos próprios aplicados à educação, 39 milhões. Os outros 2 milhões e 565 é o salário de educação, alimentação escolar, transporte escolar e transferência do FNDE. O município de Lages teve um ganho em 4 meses do Fundeb de 11 milhões e 73. Então, para efeitos de cálculo do percentual aplicado, foram 27 milhões e 840. O mínimo era 21,9 milhões, a gente aplicou quase 6 milhões acima e estamos com índice de 30,94. Esse índice da educação, a tendência dele é fechar acima de 33, porque as aulas começaram a metade de fevereiro. O que chama a atenção aqui, 2 números bem baixos. Nós temos 15.958 alunos da rede municipal de educação. Em 4 meses, cada um desses alunos custou 2.611. E o azulzinho, que depois tem uma outra tela que ele aparece melhor definido, mas a folha de pagamento da educação custou 36,2 milhões, ou seja, dos 41 milhões 679 aplicado na educação,
86,8% é folha de pagamento. Então, sobra 13% para manter todo o restante. Esse próximo slide aqui é só do Fundeb. Então, o município de Lages teve um retorno de 23.560.000. Do valor do Fundeb, 92%, ou seja, 21,6 milhões, foi aplicado com professores, e outras despesas, 1.884.000. Então, de tudo que foi do retorno, a gente tem conseguido manter uma aplicação 100%. Às vezes fica alguma despesa extra, alguma coisa para pagar, mas daí até o dia 10 do mês subsequente. E como eu falei, o município de Lages contribui 12,2 milhões para o Fundo Nacional, que é o Fundeb. Ela recebe de volta 23.560.000. Tem um ganho de 11,2 milhões e só a folha de educação é 36,2 milhões. Então, o Fundeb paga pouco mais da metade da folha de pagamento da educação. Essa próxima tela reflete os gastos na saúde de janeiro a abril. 38,3 milhões. O governo federal, através da SUS-União, 15.750.000, sendo que aqui tem aquela pactuação dos hospitais, que está uma parcela em atraso. Só aquilo já dá quase 13 milhões. O SUS Estado, 8.790.000. E recursos próprios aplicados, 17,2 milhões. O mínimo que deveria ser aplicado, 11.500.000, um valor aplicado acima de 5.700.000. Num percentual mínimo legal a ser aplicado de 15%, o município está hoje com 22,42% e subindo. Ainda resta desses recursos do SUS 3.400.000, que é alguns recursos vinculados que tem que aplicar conforme a destinação. E pelo IBGE, dados atualizados em 2018, o município de Lages tem 158.508 habitantes. Então, 38,3 milhões aplicados. Cada um de nós aqui e cada cidadão de Lages custa R$ 241,60 em 4 meses. Então, no ano, perto de R$ 800 por habitante é o custo da estrutura da saúde de Lages por habitante. O gráfico das despesas com o pessoal. Então, o Poder Legislativo ali terminou o ano de 2017 com 1,28 e no primeiro quadrimestre continua com 1,28. O município de Lages terminou o ano com 45,7,8 e está em 46,3, porque o primeiro quadrimestre do ano passado, lembro que foi início da gestão e tinha a questão daquela ação judicial, do termo de ajustamento de conduta. Então ele está subindo um pouquinho, mas dentro da média, está em 46,3. O município de Lages, no consolidado, pode chegar até 60 e está em 47,61. A despesa com o pessoal tá controlável. Este quadro, eu chamo a atenção pela palavra despesas empenhadas, tá? Porque aqui tem, todo início de ano, quando é um contrato de aluguel para 12 meses, a gente empenha todo ele. Quando é um contrato de locação, de prestação de serviço, energia elétrica, telefone, a gente faz uma estimativa do valor dos 12 meses e empenha. Então, arrecadou 198 e gastou 294, mas é como eu falei, são despesas projetadas para o ano inteiro. Então, é só para ter uma base que teria com déficit de 95 milhões, mas isso aqui é só porque a gente tem o orçamento assegurado para não faltar dotação. O que vale essa despesa aqui, dessa tela? Aqui a gente deixa fora o SEMAS e o Lages Previ, porque essas duas entidades ela têm vida própria. Então, a Prefeitura, Fundo de Saúde, Assistência Social e Câmara de Vereadores tem uma receita de 158 milhões e um gasto de 141 milhões. Então, tem um superávit de 17 milhões nesse primeiro quadrimestre, que foi para cobrir dívidas, como a gente vai ver mais logo para frente. Resultado nominal. Isso aqui ele é um indicador muito utilizado pelo governo federal e estadual. Pega tudo que tem em caixa contra a dívida, o total da dívida. Então, em 31 de dezembro, se fosse pegar tudo que tinha em caixa, sobrava uma dívida de 31 milhões. E no dia 30 do 4, ficava 8.900 a dívida. Então, teve uma variação negativa de 22, ou seja, em 30 do 4, baixou a dívida da Prefeitura em 22 milhões. Mas isso aqui são números
muito utilizados pelo governo federal e que para nós, para o município, ele não tem tanta importância. Dívida a longo prazo. Isso aqui são os financiamentos, empréstimos, operações de crédito e parcelamento. Tem parcelamento com o INSS, tem parcelamento com o PIS/PASEP, tem Badesc, tem Receita Federal. Então, aquilo tem evolução histórica, começando em 2013 até 2018. Então, no final de 2017, tinha 51,9 milhões. Foi pago 4 milhões e meio. Em 30 de abril, estava em 47,4 milhões. É uma variação histórica, se vocês perceberem, ela já chegou a quase 70 milhões. E ela está administrável. Se chegar até o final do ano que vem, a gente conseguir, pagando ela, parcelamento com Lages Previ, Tribunal de Justiça e tudo, a gente consegue baixá-la, deixar ela próxima dos 25, 26 milhões. E daí o município recupera o poder de investimento para fazer operações de crédito. A curto prazo. Isso aqui, presidente, eu vou fazer um desabafo, me permita que isso é a opinião do Vanderlei. Tá? A gente ficou bem chateado, gerou bastante transtorno na apresentação do final do ano, porque saiu num blog renomado aqui da cidade, alguém apresentou só essa tela, sabe? A gente fez 24 telas no final do ano e no blog saiu só essa, porque no final do ano ele tinha aumentado um pouco a dívida a curto prazo, só que em compensação ele tinha baixado 17 milhões a longo prazo e tinha aumentado 4 milhões a curto prazo. E alguém vai lá, mas é o reflexo, né? E a gente vê como é que a gente fica chateado porque a gente faz todo um trabalho e alguém vai lá e publica só uma partezinha para... É a mesma coisa que você pegar um texto de 2 páginas e publicar um parágrafo só, né? Então, aqui, a dívida a curto prazo, os 39 milhões, ele tem todos os empenhos liquidados a pagar, os restos a pagar de anos anteriores e consignações, que são os empréstimos bancários e tudo que é retido, tem até o dia 10 para pagar. Então, a gente tem conseguido, assim, manter assim, o município. A gente não, isso é mais trabalho dos gestores do que nós, mas tem se conseguido manter uma linha de abaixar a dívida porque assim a situação dos municípios como um todo e do município de Lages também ela era bem preocupante, então para manter em dia é feito bastante esforço fiscal. Aqui um comparativo setor por setor, e aqui chama a atenção o crescimento da despesa. Nos 4 meses de 2018 em comparação a 2017, houve um crescimento bastante significativo da despesa. Mas por que aconteceu isso? No início de 2017, era início de mandato, tinha a questão da reforma administrativa, que teve que ser adequada, teve a questão dos cargos comissionados, que foi reduzido, tinha o termo de ajustamento de conduta, e tinha o marco regulatório que não podia mais fazer aquelas transferências normais lá. Daí praticamente todos os setores tiveram aumento das despesas, bastante por causa disso que eu falei também, porque esse ano aqui a máquina já estava em andamento, a estrutura já estava montada, e teve as férias de janeiro, mas o pessoal voltou a trabalhar e deu-se sequência também. E tem execução de obras com convênios. Esta pizza, ou bolo, reflete o orçamento como um todo. Então, as duas áreas em azul, a mais à esquerda, para o lado de baixo, a saúde, que representa 22% do gasto total. A azul, mais em cima, à direita, 24% com educação. Os encargos gerais já estão representando 9%, que é esse amarelinho mais escuro embaixo. E o restante é bem dividido. Tá? O Lages Previ também representa 10%, o Semasa 8%, e os vários setores. Os encargos, que chama atenção 9%, que é o pagamento da dívida, que aqui tem os empréstimos com o Badesc, os precatórios, a cobertura do déficit atuarial, que todo mês tem que fazer a cobertura, senão o Lages Previ não conseguiria pagar os aposentados e os pensionistas. E o restante a gente tem conseguido manter num ritmo, a gente sabe que não atende toda a demanda, mas é o que dá para fazer e tem sido satisfatório até. Um apanhado dos índices que a gente apresentou até agora.
A folha de pagamento executivo ela está em 43,33%, ela pode chegar ao máximo a 54%. A folha de pagamento do legislativo índice está em 1,28%, pode chegar até 6%. Então, 47,61% é o consolidado, pode chegar a 60%. A educação está com 30,94%, com 6 milhões acima do mínimo que precisa aplicar. Então, está com 30,9%, mínimo é 25%. Os gastos com saúde, 22,42%, também com 5,7 milhões acima do mínimo necessário. O Fundeb com professores tem que se gastar no mínimo 60% com professores na sala de aula, estamos com 92%. O Fundeb dos 4 meses o que se arrecadou se aplicou. A dívida a longo prazo, com aqueles empréstimos, foi conseguido baixar 4,4 milhões em 4 meses. E a dívida a curto prazo conseguiu se baixar 5,5 milhões. Então, esses são assim um apanhado geral, exceto aqui só não tem as despesas por departamento, né? E eu tomo a liberdade de pegar essas 2 telas aqui, que é do Diário Catarinense, né, do jornal, maior jornal Circulação, que fala que 69% das empresas de Santa Catarina foram afetadas pela greve e 13% vão demitir. E aqui tem também para comprovar, né, tem um anunciozinho, porque qualquer site que se abre tem mas 77,3% das empresas do comércio e serviços são afetadas pela greve. Então, essa conta vem para os municípios a partir de agora. Tá? Então, isso é uma preocupação muito grande. Até a Sr. Arruda, nós estávamos conversando hoje de manhã. E quem não tomar providência, quem não se preocupar com isso, vai ter seríssimos problemas. Essa paralisação, particularmente, eu acho ela muito, muito positiva. Ela tinha os seus méritos, mas nós temos que trabalhar com os números e a conta vai chegar para nós e vai chegar um remédio bem amargo. Os números são esses, a gente está aqui, tem todos os demonstrativos para fazer as explicações e que se achar necessários. Vanderlei, eu vou consultar se o vereador Jair, que está aqui, que tem algum questionamento a fazer. A respeito da questão da greve, tem uma estimativa, secretário Arruda, Vanderlei, do que vai representar de queda de receita para o município na questão de retorno dos tributos, essa mobilização toda? Alô, boa tarde. Em relação à FECAM, já emitiu um documento dizendo que a expectativa deles é na casa de acima de 30% essa queda, até porque não são só os 10 dias. Então, os 10, 12 dias de greve já representa 1/3. Só que a retomada, com exceção dos postos de combustível, que é imediato, o restante tudo vai demorar. Então, nossa expectativa é que do mês de junho ainda inteiro, a gente vai ter muito reflexo. Então, a receita de junho, julho e agosto, a gente vai ter um reflexo grande em relação a esses primeiros 10 dias, que é o que o Vanderlei fala. A conta vai chegar salgada, e ela vai levar 60, 90 dias para aparecer. Porque como ninguém faturou, ninguém produziu, isso vai dar um problema de recompor a situação do Brasil. Então, o Brasil, de fato, parou e não é nessa velocidade que ele vai retornar. Então, os números são assustadores. Você trabalhar aí com 30%, mais ou menos em média, 3 meses, dá uma receita. Então, o nosso ICM gira na casa de entre 7 e 8 milhões, nós vamos perder uma receita nesses 3 meses, com certeza. Porque aí vai dar no ICM e vai dar no FPM. E é para o Brasil inteiro, o que ele fala. Os municípios que não se atentarem com as suas despesas de recurso próprio vão ter muita dificuldade. Então, a gente já está amanhã, às 9 horas da manhã, o prefeito já convocou com todos os secretários e executivos, para que a gente tome as primeiras providências, já imaginando o que é que vai acontecer nos próximos 90 dias. Então, amanhã, 9 horas da manhã, todos os secretários, com o prefeito e vice, já vão estar imaginando em cima dos números que a gente tem aqui e do que a gente tem projetado. Mas não é bonita a fotografia, pode ter certeza. O senhor acredita que pode ter algum corte na questão do custeio da máquina como um todo? Alguma projeção em relação a isso? Não. Nós vamos apresentar os números, mas o nosso custeio de pessoal já foi feito, porque quando a gente tinha toda aquela estrutura de prefeitura e comissionados, ela foi reduzida em próximo de 600 funcionários, vai ser mais no próprio custeio mesmo, de luz, água, telefone, combustível, obras com recursos que possa postergar, você agora, na realidade, tocar as obras que tem ou transferência, ou algum financiamento, como o Vanderlei falou ali, esse ano ali tem praticamente 10 milhões de convênios que ainda estão na conta da prefeitura, que você tem até o final do ano para
para gastar. Então, dá nesses próximos 3 meses um incentivo a que a gente gaste o dinheiro que está em caixa, e não o que a gente imagina que tem. Por isso que as receitas, o que for recurso próprio, a gente vai segurar muito, porque salário e encargo não tem como segurar, mas as despesas tem como segurar, a hora extra tem como segurar, algum investimento do município nesses próximos 90 dias tem como segurar, porque não vai resolver você, de repente, fazer uma obra agora e daqui 30, 60 dias não ter dinheiro para a folha de pagamento. A nossa folha desse mês, ela deu quase 20 milhões de reais. Então, tem que imaginar que de agora até o final do ano tem 6 folhas e o 13º. E com essa perspectiva de receita menor, nós vamos ter dificuldade. Então, tem que agora tentar colocar no trilho o nosso trem aí e resolver essa situação. E cabe aos secretários, ao prefeito e vice, tomar essa atitude que a gente não fez hoje, porque o prefeito tinha uma série de compromissos hoje, que já estava agendado, mas amanhã nós já vamos trabalhar. Até porque a greve acabou na semana passada, mas tinha festa, tinha feriado, a prefeitura trabalhou 3 dias só, então, mas já estamos tomando providência interna, só vamos divulgar para os secretários qual é o nosso norte a partir de amanhã. Mas um outro questionamento a respeito da receita do município, de que forma o IPTU impactou nesse quadrimestre e se vocês têm os números referentes à arrecadação do imposto do IPTU? Enquanto o Vanderlei procura ali, mas se você imaginar que o ano passado foi feito um refins e ele entrou próximo de 5 milhões de reais, mesmo que você tenha um incremento no IPTU desse ano, quando apresenta ali os 12 meses, ele vai desaparecer, porque aquele valor que praticamente em 4 meses entrou como refins, não vai gerar esse valor com aquele desconto que foi diminuído do IPTU, e basicamente as pessoas que pagaram ano passado pagam esse ano. Então tu vai ver que não vai dar essa diferença, tendo visto os números que foi apresentado. Deu 0,25 de incremento, 1 milhão de reais em 450 milhões. Então, o que teve de incremento, na realidade, agora ele desaparece por causa daquele valor que entrou o ano passado. E muita coisa ainda ficou parcelado no IPTU, que está entrando esse ano. Então, ele tem um valor ali que não vai refletir por causa daqueles 5 do ano passado. Por isso que não vai crescer muito a receita. É o que demonstrou ali o resultado geral, mas não abrir ali, o Vanderlei vai poder esclarecer. O IPTU, vereador Lucas, ele impactou em 11 milhões e meio. Teve uma arrecadação boa, ele vem subindo, ele tem um trabalho que é feito aqui há bastante tempo, que é daquele do geoprocessamento e tal. Ainda tem ajudado bastante isso. Impactou em 11,5 milhões. Comparar com o ano passado, para a gente ver quanto foi o crescimento? O ano passado, o IPTU, só o IPTU, foram 9 milhões e 183, mas foi perto, ele aumentou quase 20%. Em termos de arrecadação total, porque assim, junto com o IPTU tem um pouco de dívida ativa, tem algum que pagou atrasado, multa e juro e tal. Então nós estamos em 11 milhões, 6 esse ano, e ano passado deu 10 milhões e alguma coisa, 10 milhões e pouco. Tu vê que dá mais ou menos 2 milhões de acréscimo, mas a gente teve um refis de 5, então mesmo o crescimento ele ficou mascarado por causa daquele recurso que entrou, mas ele tem crescido e num valor expressivo, né? Isso eu falo dos 4 meses, tá, vereador? Se pegar do ano daí, porque daí no final do ano sempre tem gente que vem pagar as contas e tal, então se for pegar só no quadrimestre, vai crescer um pouco, sim. Mais alguma consideração, Vanderlei, secretário Arruda? Assim, a gente tem uma equipe de trabalho aqui que o ano passado até, sempre que há uma troca de mandato, embora fiquem os efetivos e tem os comissionados, sempre existe um maior problema, assim, maior desinformação, porque uma troca de gestão é como uma troca de gerente da empresa. Então, assim, a gente tem feito todo um esforço, a gente tem notado o setor, assim, a chefia, por assim dizer, o alto escalão, muito preocupado com essa questão financeira, e isso é importante, município de Lages, e a gente tem que pedir também para vocês, para os vereadores, que entendam, porque a situação do Brasil é uma situação ruim. Ele dá sinais de recuperação, de repente dá uma tropeçada. Então essa paralisação dos caminhoneiros, ela foi só um estupim, como podia ser qualquer outra classe que fizesse. Então o Brasil precisa ser reestruturado. O município de Lages, o que podia cortar, tem feito. Disso, às vezes a gente sabe que na ponta a população sofre. A gente sabe que é ruim lá na ponta
os secretários, os diretores vêm pedir para a gente, precisava disso, precisava daquilo, a gente tem que dolorosamente dizer, olha, vamos ter que dar uma segurada, vamos ter que esperar um pouco, porque não adianta, se nós for atender toda a demanda que a sociedade pede, que a gente sabe que é preciso, não tem dinheiro. Então, acho que não é hora para fazer umas aventuras, gastar demais, porque a gente viu que quando que gasta demais, esse reflexo do governo federal é uma conta que vem de longo prazo, né? Então ela veio vindo e estourou. E aqui em Lages, a não ser que a situação econômica do país como um todo piore, senão não vai chegar a essa conta tão ruim assim. A gente tem feito gradativamente as medidas que são precisas para não deixar chegar uma conta muito salgada, sabe? Então tem se tentado manter a coisa no ritmo que dá para suportar. Também queria aproveitar esse momento para agradecer à Câmara, que tem sido parceira, e se você imaginar que em 2016, 17 e 18 é o mesmo valor que está sendo repassado para a Câmara, R$850 mil por mês, então tem se mantido. A nossa arrecadação, a gente não conseguiu nenhum desses 3 anos atingir o objetivo, e a Câmara foi parceira. O ano passado devolveu praticamente 10% do que recebeu, devolveu para a Prefeitura em espécie, além de devolver o orçamento, devolveu o financeiro, e esse ano tem se mantido dentro dos mesmos valores. Então, a Câmara também tem sido parceira e tem nos ajudado. Então, todo mundo colaborando, eu tenho certeza que a gente vai passar por essa fase, que ela é uma turbulência grande, mas nós temos, como o Wanderley falou aqui, trocamos a administração ano passado, e isso é trocar pneu de um Fórmula 1 andando. Você não consegue, com 5 mil funcionários, parar e trocar. A coisa tem que acontecer andando. E tem sido boa, porque os números têm apresentado. Só esse ano, mais de R$10 milhões de contas pagas, tanto de curto e longo prazo, diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é fruto de economia. Desse percentual, a Câmara tem um grande esforço que tem feito e tem nos ajudado. Tem vindo menos financeiro, e a Câmara também tem se virado, e a gente sabe que o objetivo do presidente é, no final do ano, devolver algum recurso, que acaba nos ajudando também. Então, se todos colaborarem, a gente tem certeza que vai dar, e a Câmara está fazendo a parte dela. Obrigado para vocês também. Alguém do público gostaria de se manifestar? Não? Ninguém mais na mesa, então, nada mais havendo, a gente encerra essa audiência pública. Obrigado a todos.